Fala, meu povo sem noção, tá no ar mais um Zero Noção Podcast. Essa aqui é a nossa quarta história. E aí, você já tá seguindo o podcast nas redes sociais? Ainda não? Então já segue a gente lá no @Zero Noção Podcast. Toda semana eu anuncio ali os episódios novos, então aproveita, já segue a gente. Curte, compartilha o episódio na plataforma que você tá ouvindo. E bora para a história de hoje, que tá bem densa e vai causar aí muita revolta. A Vanessa, ela tava ali na casa dos seus 20 e poucos anos. Já tinha emprego estável, morava com os pais, mas já tinha seu carrinho. E ela queria muito conhecer alguém. Então ela baixou um app de namoro e conheceu um cara. O nome dele era Rubens. Um cara bonitão e muito bom de papo. Ele era bem mais velho, morava sozinho e era vendedor. Ela pediu o Instagram dele para conferir, né, se a foto não era fake. E já para dar aquela stalkeada básica, a conversa estava muito boa e o cara já chamou ela para sair. Ela aceitou, porque ela estava muito afim dele, mas a Vanessa é uma pessoa muito precavida. Ela diz que sempre teve o hábito, que eu particularmente achei excelente ideia, de pesquisar o nome do cara no Google, naquela aba de notícias, porque vai saber se o nome do cara já não tinha saído em alguma reportagem, vai que o cara já tivesse, sei lá, cometido algum crime. E ali ela já levou o primeiro baque. Ela descobriu que o cara era um filho não reconhecido de um empresário. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas o cara já tinha até dado entrevista falando sobre o assunto e tal. Ela ficou muito impressionada, mas tudo bem, né? Assim, isso não torna o cara um bandido. Eles foram no primeiro encontro, foi tudo muito bacana. O Rubens realmente era o cara das fotos e ele pareceu super legal. Foi muito cavalheiro, buscou e levou ela em casa, pagou a conta. Enfim, ela gostou muito dele. Ela não tocou no assunto, né, sobre a descoberta dele ser filho de alguém, né, importante. E ele também não disse nada. Primeiro encontro também, né? Eles continuaram conversando. E aí ele disse que ia ter um churrasco na casa da mãe dele, que ele queria muito que ela fosse. Ela estranhou um pouco, mas ela pensou: nossa, parece que ele tá querendo alguma coisa séria comigo. Já quer até me levar pra conhecer a mãe dele? Ela ficou um pouco nervosa, mas disse que sim. Chegou o dia do churrasco. Vanessa chegou toda sem jeito para conhecer a família do Rubens. Ele só chegou e disse: oi, gente, essa aqui é a Vanessa. Ele não apresentou um por um, sabe? E ela foi ali perguntando quem era quem e foi se enturmando. E ali estavam presentes, então, a mãe do cara, o irmão, duas senhoras, que ela imaginou serem as tias, e duas moças mais jovens, que ela achou que eram as primas dele, porque elas sempre chamavam a mãe do Rubens de tia. O pessoal tratou a Vanessa super bem a todo momento. Só que aí, conforme foi rolando o churrasco, ela se aproximou de uma das meninas que ela achava que era prima dele. E aí, conversa vai, conversa vem.
A Vanessa perguntou Você e a outra moça são primas do Rubens? e a moça respondeu. Não, a gente só mora aqui com a mãe dele. A Vanessa achou estranho. Tipo, como assim? Se não são parentes nem nada, por que moram com a mãe do cara? E ela ficou com isso na cabeça. E ela é uma pessoa muito curiosa. Ela ficou bem próxima dessa moça. E aí foi passando o dia ali. Tava todo mundo bebendo. E a Vanessa, com um jeitinho, foi tentando entender quem eram aquelas moças, né? E aí, uma hora que uma delas estava bem alegrinha, ela contou pra Vanessa que elas eram garotas de programa. E que o irmão do Rubens agenciava elas e que por isso elas estavam morando ali. A Vanessa ficou em choque, porque o cara não comentou absolutamente nada sobre isso com ela. A Vanessa era uma menina do interior, foi criada numa família super conservadora. E ela achou a história muito bizarra. E, tipo, começou a pensar que a galera ali era muito mente aberta. Aquilo era demais, assim, pra cabeça dela. E aí, nesse churrasco também, eles falaram sobre o fato do cara ser filho de um empresário, né? E como a mãe dele se envolveu com o cara, eles contaram ali a história. E que foi tentado uma aproximação entre pai e filho, mas que o pai não quis saber do Rubens. No outro dia, ela mandou mensagem para ele. Olha, eu entendo que a gente tá só se conhecendo, mas você me leva na casa da sua mãe e nem me diz quem são as pessoas que estão ali? E aí ele disse que não comentou nada porque ficou com medo da reação dela e disse que ele não concordava com essa situação na casa da mãe dele, mas que era um jeito da mãe do irmão ganhar uma graninha. E disse que se ela quisesse terminar tudo, ele entendia, mas que ele já estava gostando muito dela e que ele queria continuar. Me dá uma chance, Vanessa. Eu prometo que de agora em diante eu vou ser muito transparente com você. Aham, sei. A Vanessa, que já estava muito afim do cara, resolveu continuar. Já que ele não morava com a mãe, ela pensou: Acho que tá tranquilo. Ele nem mora lá. mas ele visitava a mãe, né, gente? Óbvio. E toda vez que ele ia, a Vanessa ficava com ciúme. Chegou uma hora que a Vanessa começou a ir para casa do Rubens, que ele morava sozinho, né? Todo final de semana. Eles moravam meio longe, então ela só ia no final de semana mesmo. E apesar da relação estar ficando séria, entre aspas, e entre aspas porque ele não assumia a Vanessa nas redes sociais e ele também não oficializava um pedido de namoro. Ele apresentou a ela ali para os amigos, para a família e foi isso. Ela ficava na dela, como era recente, né? Ela achava que uma hora ou outra ele ia acabar assumindo o relacionamento. E assim, lembra que eu disse que ela tinha um bom emprego? Então, ele vivia tocando nesse assunto, dizendo que ela ganhava melhor que ele e tal. E aí, sempre quando eles saíam ou pediam alguma coisa em casa, ela sempre pagava. Ela disse que nunca se importou muito com isso. Até então, ele nunca tinha pedido dinheiro emprestado para ela. Mas ela arcava ali com grande parte dos custos da relação. Aí um tempinho se passou e uma coisa estranha começou a acontecer. Lembra daquelas duas senhoras do churrasco que a Vanessa achou que eram tias do cara?
A essa altura, a Vanessa já sabia que elas não eram tias dele, e sim amigas. Só que aí elas apareciam lá no apartamento do cara e do nada e ficavam para dormir. Quando ela perguntou para ele sobre isso, ele disse que era normal, que era uma rotina já. Elas iam para lá às vezes durante a semana para limpar o apartamento e dormiam por lá. Então, às vezes ela chegava no sábado de manhã e elas já estavam lá, porque tinham chegado tipo na quinta-feira. Detalhe que era um apartamento pequeno de um quarto, então quando elas iam e a Vanessa estava lá, era perda total de privacidade. Aí chegou um final de semana e nesse dia não tinha ninguém em casa. E a essa altura ela já tinha até a cópia da chave do apartamento dele. Ela chegou e foi tomar um banho. Quando ela entrou no banheiro, gente, ela se deparou com uma calcinha fio dental pendurada. Aí ela ficou com muita raiva e começou a imaginar de quem seria aquela calcinha. Ela foi embora, mandou mensagem para ele dizendo que viu, né, a calcinha, e aí ele começou a ligar desesperado, dizendo que a calcinha era de uma das senhoras, da Marli, vamos dar um nome para ela aqui, Marli, que tinha esquecido no banheiro dele, e que elas tinham passado a semana lá na casa dele e tal, e aí ele inclusive pediu pra mulher, pra Marli conversar com ela, e ela jurou de pé junto que a calcinha era dela. Cara, conta outra, né? A Vanessa, muito desconfiada, mas agora com a confirmação da mulher, resolveu acreditar mais uma vez, deu mais uma chance pro cara. Gente, ela disse que além dessas situações que eu falei aqui, ela já passou por inúmeras situações bizarras com esse cara. Ela falou que já foi em restaurante com ele, foi parada no banheiro por uma mulher que disse pra ela que toda semana ele levava uma mulher diferente ali, no mesmo restaurante. Ela encontrava objetos femininos na casa, no carro dele, ele sempre dizia que era das senhoras, sempre tinha um álibi, né? Ele sempre tinha ali um discurso para tudo e quando ela confrontava, ele chamava ela de louca. Aí começava, né? Você tá louca. Tá vendo coisa onde não existe. Até que um dia a Vanessa estava trabalhando e recebeu uma mensagem da Marli, que estava muito nervosa, dizendo que o cara era mentiroso e que ele só estava enganando a Vanessa, assim como ele fez com ela. E aí ela começou a contar que ela tinha tirado um carro para ele, no nome dela, e que ele não estava pagando as parcelas. Ela estava com uma dívida enorme no banco. O lance é que ele ficava com o boleto, ela achava que ele estava pagando certinho, mas não estava. Ela teve que tomar o carro dele para devolver para o banco, e aí eles tinham brigado feio, e que era para Vanessa abrir o olho porque ele estava enganando ela também. E inclusive ela voltou atrás na história da calcinha e disse que realmente não era dela, que ele fez ela inventar tudo e que ele sempre levava a mulher no apartamento, Inclusive as meninas que moravam lá na casa da mãe dele. A Vanessa ficou perplexa, porém mais uma vez ela foi confrontar ele. O erro dela era sempre falar para ele. Se ela só tivesse recebido a informação e bloqueado o cara de tudo, desde o dia do churrasco, teria evitado tudo isso.
E tudo que a Vanessa ficava sabendo era por terceiros. Ele nunca falava a verdade. Ele sempre ia deixando ela descobrir. O cara chorou. Ai, tudo mentira. Eu atrasei algumas parcelas, mas eu ia pagar. A menina não presta. Achei que ela fosse minha amiga. Só besteira. Meu Deus. Detalhe aqui que a Vanessa descobriu, né, nessa, que nem o carro era do cara. E aí ela começou a pensar, tipo, a troco de que essa mulher tirou um carro do nome dela pra ele? Que amizade é essa? E sobre ter tido um caso com o cara, a mulher não disse nada. A Vanessa também nem perguntou. Mas, gente, o cara, mais uma vez, convenceu ela de que era mentira e ela acabou bloqueando a Marli. Ela sempre desabafava com as amigas que já estavam cansadas de alertar ela, mas naquele momento ela acreditava em tudo que ele dizia. Então não adiantava. Uma hora de tanto você dar conselho, você cansa, né, gente? Dá vontade de bater na pessoa pra ver se ela acorda. Aí depois que ele perdeu o carro e ficou a pé, né? Agora mais do que nunca ele queria a Vanessa por perto para poder usar o carro dela. E aí ele começou a falar todo santo dia que precisava de um carro novo e tal. E adivinha? Pediu dinheiro para Vanessa. Ela disse que não foi muito, mas nunca mais ela viu a cor do dinheiro. Enfim, gente, foram inúmeras situações. Mas o que fez, olha só o que fez de fato. Gente, depois de tudo isso, Vanessa disse que só terminou com o cara porque ele curtia e comentava foto de outras meninas nas redes sociais. Então, o cara fez que fez e ela só terminou, tipo, pra mim, um dos motivos menos graves aqui. Porque de toda bizarrice aqui, de tudo que ele fez, ela passar, isso foi o de menos. E aí ela decidiu terminar. Ela disse: Não sei se era pouca idade, mas eu acreditava em tudo que ele me dizia, porque parece que pra tudo ele tinha uma explicação. Quanto ao pai dele, ele contou uma história meio torta pra ela, que eles tentaram uma aproximação, mas que não deu certo, que o pai não queria saber dele. Mas hoje a Vanessa acha que o pai viu que ele era interesseiro e que só queria saber do dinheiro. Porque se o pai fosse um Zé Ninguém, ele nem estaria correndo atrás. E tudo isso, gente, aconteceu em apenas 6 meses de relacionamento. Parece que é o que eu contei aqui de anos, né, de relacionamento. Mas não, foram 6 meses. E ela disse que foi o pior relacionamento que ela já viveu. O cara era um manipulador, ele sabia direitinho como enganar e virar a situação contra ela. Vivia dizendo que ela estava doida, que era coisa da cabeça dela, que era muita teoria da conspiração. E quantos caras não fazem isso, né, gente? E eu sempre me pergunto, não é melhor esses caras ficarem solteiros do que ficar infernizando a vida de alguém? No caso desse cara, por exemplo, que pegava todo mundo, pra ele não bastava ficar solteiro? Mas ele sempre queria alguma coisa, né? No caso da Vanessa, ele queria alguém para ajudar a bancar ele. E sorte que o prejuízo dela não foi tão alto, mas o emocional, né? Ficou bem abalado. E, pois bem, mais uma história aí de macho escroto. E eu acho que é importante trazer esse tipo de história aqui para mostrar para você que tá me ouvindo aí, que às vezes tá passando por uma situação parecida, que você não tá doida e você não tá sozinha. Tenha força, saia dessa. Termina logo. Esse cara é um podre.
tô muitos anos com o cara. Larga, gente. Nunca é tarde. Nunca é tarde pra viver sua vida em paz, sabe? Enfim, gente, todo o nosso amor pra Vanessa e pro Roberto. Roberto é o protagonista da história anterior, então se você não ouviu, corre lá, escuta Relacionamento Tóxico. Hoje a Vanessa, ela tá bem, tá casada com um cara incrível, tem 2 filhinhos lindos. E ela acredita que teve que viver esse lado ruim dos relacionamentos pra dar valor aí na pessoa que ela tem do lado hoje. Então por hoje é só, meu povo. O episódio foi um pouco longo, mas já comenta aqui no episódio qual conselho você daria para alguém que tá numa situação parecida. Porque tem muito caso bizarro por aí. Curte nosso podcast, que tá só no comecinho, e compartilha aí com as amigas para vocês comentarem depois. Até a próxima quarta. Beijo!